Oi, boa tarde. Hoje é feriado, mas a gente vai conversar sobre família. E agora à tarde a gente vai ouvir a Cristina. Ela vai nos falar sobre criação de filhos. Harmonia, que é o projeto geral, mas dentro disso, né, harmonia conjugal, mas dentro disso a ideia da criação de filhos. Tá bom? E ela começou na semana passada, já nos trouxe algumas informações muito interessantes e hoje a gente continua e aprende mais alguns aspectos sobre isto e com certeza vai ser muito bom, né, se a gente refletir sobre cada um deles nas relações, na criação, nos envolvimentos que temos com os nossos filhos, tá bom? Então vamos ouvir a Cristina e as dúvidas você coloca aí e a gente depois tenta com ela responder a tais dúvidas, tá bom? Olha ela aqui. Oi gente, boa tarde. Eu mudei esse dia de segunda para quarta porque mesmo nessa época de pandemia, nesse formato agora do ano 2021 letivo, nós precisamos estar mais presentes na escola e segunda-feira eu estou ocupadíssima, né? Aí eu pedi pro meu marido para trocar o dia porque eu estava falhando muito, faltando muito com vocês. E aí eu acho que agora eu vou firmar aqui na quarta-feira com vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar, a semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a coerência, né, de medir a distância. Hoje, na criação de filhos, há uma coisa que eu falo muito, que é dar espaço para o filho. Mas não é dar espaço para ele ser espaçoso, mas é que você, quando nasce o bebê, e nós falamos isso na semana passada, a gente há uma preparação toda para esse bebê chegar. Há um berço que ele chega ali, e ali é um limite, o berço é um limite. Tem gente que não tem berço, vai para a cama, mas a cama ali com o pai do lado, a mãe do outro, ou então sua mãe, é também o limite. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse espaço do menino, né? Que eu penso que o grande problema, às vezes, das crianças serem muito imperativas hoje, muito sem noção e muito sem paciência e muito invasivas, as crianças estão invasivas, é responsabilidade da mãe e do pai, certo? A criança ela é vítima nossa. Nós vamos fabricando, e eu trouxe hoje uma analogia muito interessante que eu inventei isso, na verdade. Eu criei isso para falar para pais de escola. Porque lá tem um viés da mãe ficar querendo que o filho fique na frente na carteira. Porque meu filho tem que ficar sentado na frente. Porque eu vim aqui falar, porque um aluno fez isso com meu filho. Então hoje, no contexto hoje de criança, o espaço. Então vamos supor que você ali, o bebê chegou e você agora começa a pintar. E aí eu vou trazer você como mãe e pai, vocês são pintores. E para a primeira coisa que você precisa fazer nessa caminhada de ser pintor e pintora para fazer sua obra de arte, que no caso aqui é seu filho, é você escolher o tema, escolher como é que você imagina essa obra de arte, como é que você gostaria que vissem essa obra de arte. E aí, eu vejo aqui por minha casa. Aqui na minha casa tem quadros bordados pela minha sogra. Minha sogra não pinta nada, mas borda. Então eu tenho aqui quadros bordados pela minha sogra com tema de cozinha, tema de área de varanda, casas florais, essas coisas. E aí, desse tema, desse contexto, cada um fez sua obra de arte, eu escolho aqui na minha casa e coloco os quadros. Tem quadros que estão na sala, tem um quadro de uma parenta minha lá de Corrente, que é um chiqueiro de porco. Eu acho lindo essas coisas naturais, né, do Piauí. Ganhei esse. Tem um quadro também lá de Corrente, também, que é um fogão de lenha. Que se imagina estar em cima do fogão de lenha. E você vai criando sua obra de arte e você vai postando ela de acordo com a necessidade. O que acontece?
Muitos pais pintores não sabem aonde querem chegar com suas pinturas, suas obras de arte. Não arrumar as ideias na cabeça de onde vai colocar esse filho, como é que esse filho deve se postar. E aí eu vou aqui chamar a atenção de que tem pintores que fazem seus quadros sem moldura, deixa a pintura fazer de conta que terminou ali no aberto, e há pais que fazem isso com seus filhos. Deixa tanto espaço para ele, dá tanto espaço, que depois não sabe como conduzir a adolescência. E esse preço nós pagamos. Pagamos na segunda infância, terceira infância, pagamos na adolescência, e a gente vai passando vergonha com os filhos até ficar adulto. Porque na sua obra de arte, no seu modo de pintar seu filho, você não soube pintar. Você deixou meio que livre demais, aberto demais, para outras pessoas concluírem sua obra. É um perigo, mas pode também ser uma opção, e você conduzir de uma forma tão bem feita no momento que você está ali com aquela pintura, que seu filho vai saber como conduzir. Nem sempre é assim. Geralmente, quando eu falo para mães, e há mães que são muito bobas, eu não sei onde aprender tanta besteira, eu não sei. Mas tem mãe que não sabe criar filho mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Mas Cristina, não tem cartilha. Realmente não existe uma receitinha pronta. Não existe. Mas existe a maturidade da maternidade, porque ela é um dom de Deus. E você, nessa maternidade, você tem que aprender como conduzir as coisas. E há mães que tem uma filha, aí aquela filha ela joga duro, porque é mulher e ela joga duro, e com o menino ela vai inutilizando o menino, dependendo do filho, dessa coisa. Ou então protegendo demais, dengando demais, tudo de maneira errada, de maneira aleatória. Aí deixa a pintura para os outros concluírem, porque ela não fechou. Há pessoas que começam a fazer a sua pintura, começam a criar seus filhos com limite, com educação, mas desistem no meio da estrada. Cansa. Eu me lembro de uma vez, meu marido queria fazer aqui em casa uma pintura minha, pegou uma fotografia, eu estava grávida de Josué, e uma barriga imensa, que eu fui para 101 quilos com Josué nasceu com 5 quilos. Eu estava com uma barriga tão grande, Davi quis pintar essa fotografia, que ele achava, eu me chamava até de elefanta, de elefoa, de um bocado de coisa, porque era um tamanho absurdo, quem conheceu minha barriga lembra. E aí ele comprou o cavalete, comprou tintas caríssimas, comprou pincel, a ideia era ótima, fez toda a preparação, criou na agenda dele o momento de estar com essa pintura, mas simplesmente essa pintura nunca foi concluída. Ela foi parar dentro de um depósito aqui em casa. E eu trago para cá essa reflexão. Há mães que começam a pintar seus filhos, a pintar sua obra de arte, que é seu filho, que é aquilo tudo que você coloca seu coração, sua alma ali, e a abandonam, vai parar no depósito. A pintura fica sem terminar, no sótão, no lixo. Aquela tela vai pro lixo. E essa analogia eu faço a pais que desistem dos seus filhos desde pequeno. Então, que sugestão eu posso dar? Há pais também que capricham na moldura, faz a pintura e realça aquela pintura com a moldura linda, coloca molduras caríssimas, bonitas, que combinam, colocando um limite bom naquela obra de arte. Então há pais que optam por colocar muitos limites nos filhos. Aí você pergunta, Cristina, isso é positivo? Até certo ponto é positivo, porque não dá dor de cabeça para os pais, mas depois você vai criar outros problemas, que é aquele menino ou aquela menina sem muita iniciativa. Ele fica sempre esperando que os outros vão acudir ele. Isso aí a gente vai ver no futuro. Mas é uma opção de obra de arte, você colocar moldura. Há pessoas que fazem tela grande, há pessoas que fazem tela menor. Mas o mais importante é você criar este filho para ele saber o espaço que ele tem que ocupar. E aí eu vou fechar aqui colocando isso. Não combina você pegar um quadro de laranja, cebola ou maçã ou casca e colocar na sala. É bonito que você coloque isso na cozinha, que ali é o tema de comida. Um quadro com comida vai para a cozinha. Tem quadros que não cabe ele na sala, aí você coloca no quarto.
E ali naquele quarto, aquele quadro lhe faz descansar, é um quadro que faz lembrar de alguma coisa, é um quadro que combina com o seu quarto. Então você precisa criar seu filho para saber aonde ele deve estar postado com o tema correto, para não ser inconveniente. Porque não tem coisa mais triste. Ontem meu marido foi vacinar. E lá no posto nós fomos vacinar, estava assim desorganizado, não tinha fila, e o tempo estava nublado e chuvoso, e chegando muitas pessoas para vacinar, de guarda-chuva, e vai ficando distante, quem está com medo do Covid, todo mundo vai ficando em seu canto, fica aquele negócio desorganizado, bagunçado. Mas isso aí era o menor problema, ele não estava preocupado. Mas nesses vacinadores, nesses que foram lá para poder almejar a vacina, tinha um casal altamente conveniente. Ele falava alto, só falava nele e contava casos que ninguém gosta dele no lugar, nem na delegacia, nem na cadeia, nem no hospital, ninguém gosta dele porque ele fala a verdade mesmo, porque eu sou assim mesmo. Aqui mesmo, aí começou a falar mal das meninas do posto, essas coisas. E eu, hoje, quando eu estava refletindo para falar com vocês, me veio a memória, foi uma criança que não teve espaço, ou deram espaço demais, arrogante. E acontece muito isso. Filhos arrogantes, filhos que não sabem ser humildes, filhos que não sabem ouvir, porque na sua pintura, você mãe, você pai, ao pintar a sua obra de arte, que é seu filho, nós estamos fazendo essa analogia, essa alegoria aqui, a você pintar essa obra de arte, você não caprichou, botou bagunçado, botou os temas todos num quadro só, ficou aquela bagunça, aquela falta de informação, que você olha assim, esse quadro é para ser o quê? Aí você procura que tema que você queria e você fugiu do tema totalmente com seu filho. Existe isso. E aí você tem que saber agora como você organizar isso na vida de uma criança. E vou dizer uma coisa a você, aqui agora vai uma certa arrogância da minha parte até, porque, ó, presta atenção, eu não deixo eu falar aqui isso da minha versão e aí vocês interpretam como quiserem, tem até medo. Mas eu não tenho dó, eu não tenho pena de mãe que chora, porque meu filho não é assim, porque meu filho tá me envergonhando, porque vai pra cadeia visitar o filho, porque o filho fez isso, porque meu filho tá envolvido com isso, porque, esse menino... Eu fico perguntando, essa pintura, essa obra de arte, quem foi que pintou? Esse menino é assim à toa? Não é. Ela não soube dar o espaço. Essa é a verdade. E aqui vai uma dica importante. Cristina, mas como é que a gente sabe dar o espaço? Primeiro você começa com seu filho limitando. A casa não é do seu filho. A sua casa não é do seu filho. Ponha isso, como é que chama? Tome consciência. Essa é a palavra que eu aprendi muito. Tome consciência de que a casa é dos pais. Os filhos foram agregados depois e já havia um espaço na sua casa. Arrume isso na sua cabeça. Sua casa já havia, é seu ninho. E aí você optou para receber mais pessoas. Mas sua casa tem seu espaço, tem seu quarto. Sua casa tem a sala, tem a cozinha. Não importa o tamanho, não importa se é arrumado, se é desarrumado, se é quebrado. Mas existem os cômodos. E os cômodos acontecem com aquilo que vai acontecer naqueles cômodos. O quarto é para dormir, a sala é para assistir televisão e prosar, a cozinha é para comer. Basicamente isso. A vida de uma criança é mais ou menos isso. Você está pintando sua obra de arte, você tem que estar entendendo que você vai ensinar esse espaço para ele. Inclusive, se você quer ensinar seu filho a administrar, a ser uma pessoa organizada, dê espaço a ele no cantinho. Você começa a trabalhar, olha, Joãozinho, seu espaço é esse aqui é seu quarto. O resto da casa não é seu, é meu. E aí eu vou permitir você brincar, ou você não brincar, ou você largar o brinquedo, você não largar. Mas a criança precisa aprender que ela tem que ter o espaço dela. E ele vai organizar o espaço. Eu vejo aqui, eu fiz isso com os meus filhos e vejo hoje meu filho fazendo com o filho dele aqui em casa. Nós estamos tendo o privilégio de crescer com o neto dentro de casa. E vendo que o menino tem o canto dele, o espaço dele, onde ele pode brincar, fazer as coisas dele. Mas depois ele tem que organizar aquele espaço que ele está ali brincando, que foi cedido a ele.
Aqui tem uma salinha que é dele, a gaveta é dele, com os brinquedos dele, as coisas que ele bota lá, tem uma caixinha que é as coisas com o brinquedo dele. E aquele espaço ali ele fica, a televisão, o horário que é para ele assistir, ele assiste. Mas o espaço foi determinado por ele, pelos pais. E ali você vai fazer as elaborações daquele espaço. Porque ele não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Porque é a casa da avó dele. Olha quanta coisa que é refletido com esse menino. Ó, vovó não vai gostar, isso aqui é de vovó, isso aqui não pode, isso aqui pode. E isso é feito com os pais. Os pais precisam fazer isso com as crianças, mas não. Os pais de hoje, modernos, estão envolvidos muito com a internet, com as redes sociais, esquecendo de colocar o seu espaço, definir os espaços para os filhos. Para que na sua pintura, na sua obra de arte, você não tenha vergonha de colocar esse quadro em destaque em algum lugar. Para que você não tenha vergonha de postar essa obra sua de arte nos lugares definidos convenientemente. Não tem coisa mais bonita do que você labutar com pessoas convenientes, pessoas práticas, de você saber se portar no lugar. Aí você vai ficando com vergonha. Eu fiquei lá ontem no posto com tanta vergonha que eu ficava... Ele estava no canto contando o caso dele, eu me afastava e ia para outro canto. Lá vinha ele contar os casos perto de mim. Eu mudava de lugar, lá vinha ele, que era a maior fala, na maior altura, tomando o mais sabido, que eu sou mais sabido, eu sou o mais correto, que eu sou aqui. Mas a mulher dele furou a fila que ele trouxe depois. Essas coisas das demagogias humanas, que eu falo, mas eu não cumpro, eu não vivo isso. Então, hoje, a dica de hoje é aprenda a dar espaço ao seu filho, mas você é quem tem que conduzir esse espaço dele. Essa obra de arte é sua, é seu filho, é a sua pintura. É como você quer vê-lo lá depois adiante. Tem que pensar agora que tipo de quadro eu quero para mim. Há um texto na Bíblia, eu não me lembro agora a referência bíblica, mas eu sei do caso. Chegou uma mãe para Jesus, e pediu para colocar, Jesus, bota meus filhos perto de você, bota um na direita, bota outro na esquerda. Tinha esse caso lá. Tem mães que fazem isso. Para os filhos dela, tem que ser aquilo destaque, porque meu filho é o melhor, porque isso não é positivo, isso não é bom. Tem que ser dosado isso também. Porque seu filho precisa ocupar aquele espaço que você ensinou ele. Para ele ser uma obra de arte que não venha envergonhar depois, ou que ele não venha se quebrar para poder parar no lixo. Como muitos filhos de pessoas vão para o lixo. Quando eu digo aqui o lixo, é a escória da sociedade. É para a delegacia, é para a cadeia, é para as ruas, é para os bancos das praças, é para o povo ter vergonha, não vai saber ser marido, não vai saber ser companheiro, não vai saber ser colega de sala. E ele é só vítima, ele é vítima da mãe dele, ele é vítima do pai dele. E aí você não pode ficar achando que o menino é chato, que o menino que não presta, não. Você olha para o menino, eu faço muito isso, o exercício que eu faço, eu trabalho com escola. E geralmente são escolas de grande porte, que eu trabalho com muito adolescente. Quando eu vejo aquele menino rebelde, sem nenhum limite, um menino que é desorganizado emocionalmente, sem nenhuma proposta de escola, não faz atividades, para mim ali a leitura que eu faço não é do menino. A leitura que eu faço é exatamente dos seus genitores, que não conduziram as coisas, que não arrumaram as coisas como deviam, não deram espaço, não ensinaram espaço. Então ensina na sua casa, a dica que eu faço hoje, ensina qual é na sua casa o espaço para seu filho e que lugar você quer colocar essa pintura. É para ela terminar no depósito? Você quer que seu filho termine lá no depósito? Você quer que seu filho fique no lixo? Você quer que seu filho tenha um destaque em algum lugar? Você quer ter prazer em mostrar sua obra de arte para alguém? Essa é a reflexão que a gente faz hoje. E para poder você fazer isso, dar o espaço correto ao seu filho, você tem que ter saúde emocional. E você tem que se cuidar, certo? E aqui a gente vai ficando por aqui, se você quiser fazer. Mas o fechamento de hoje, a dica que dá aprenda a dar o espaço para seu filho necessário. Para que ele possa crescer, ser desse adulto, sabendo o lugar, conveniente, sabendo onde quer chegar. O primeiro dia foi coerência, né? A diminuição de você na educação, de ser coerente com o seu filho. E agora é saber dar espaço para esse menino, para ele não ser frustrado e nem lhe frustrar, quando ele for mais maiorzinho, certo? Quando ele for junior, adolescente, adulto. Normalmente, nós somos resultado da nossa criação. Verdade.
Como é que a gente pode agir se você está falando de fazer uma pintura correta com seu filho, quando na verdade você não foi tão... O seu exemplo, né, de criação não foi tão exemplar. O que fazer para superar aquilo que eu vivi com os meus pais, para que eu possa fazer uma pintura melhor com meus filhos? Pois é, eu penso também porque nós todos somos vítimas também dos nossos pais. Nós somos pintura lá também dos nossos pais. E essa história vai se repetir. O que é a sugestão que eu sempre faço? Por exemplo, aquilo que eu vi, que eu não concordei com a minha mãe, eu só vai perceber isso quando a gente é mãe. Presta atenção aqui. As dores da maternidade, as responsabilidades, os respeitos às mães e aos pais, ele vem com a nossa maternidade ou com a nossa paternidade. Você vem com mais, sabendo que será que é verdade que a mãe ama tanto assim? Aí você vai sentir na pele que é verdade, que sua mãe e seu pai te amam tanto assim. Porque você agora está vendo como você ama esse filho seu. Então isso vai encurtando a distância e o respeito. Eu vou dar aqui uma dica que me serviu, né? Ele perguntou se a gente já veio com tantas coisas, as nossas pinturas não são tão boas. Olha, tudo nessa vida pode ser melhorado. Tudo nesta vida pode ser melhorado. Olha, meu marido, e eu falo isso sem nenhum constrangimento, porque eu falei pra ele, vou falar aqui. Meu marido tem um pai muito difícil com a questão de exigência de algumas coisas. Meu sogro é um homem difícil. Reclama da comida, se ele é salgado, um tiquinho, ele reclama se ela tá insossa. Ele reclama se tá doce demais, ele reclama se não tiver doce. Ele é um reclamão. Ele é uma pessoa murmuradora o tempo todo. Eu falo que ele pode estar assistindo essa live, me desculpe, meu sogro, tô falando aqui, vai poder ficar de exemplo, viu? Se você estiver escutando aí. Meu marido, meu marido é a pintura dele. Meu marido foi o filho que ele criou. Mas com a interferência da minha sogra, que é sem murmuração nenhuma, não reclama da vida, é uma mulher que aprendeu a fazer as coisas de uma maneira mais... viver nos desertos, sem reclamar, sem lamuriar. Fez a ponte com meu marido que ele. Davi não reclama de comida, Davi come o que tiver, Davi não reclama de nada. Se tá barulho, ele não reclama de buzina no meio de rua atrás dele. Davi não é uma pessoa que reclama de nada, não tem murmuração nenhuma, porque sempre dizendo, eu fui vendo meu pai, aquilo eu fui discordando, e eu fui arrumando minha cabeça, então eu não repeti isso com os meus filhos. E foi exatamente isso. Minha mãe delegou muito, porque era uma pessoa muito ocupada, também ela está me escutando aqui nessa live, a gente fica até com medo constrangido, porque com medo de machucar aqueles que nos pintaram, aqueles que nos fizeram obra de arte. Minha mãe, ela tinha uma vida muito corrida, era pessoa de vanguarda na saúde lá no Piauí, no Sistema Sul. Era sozinha, ela e mais dois, para fazerem tudo naquela cidade. Não deu tempo aos filhos. Então a gente foi criado por empregado. E eram 3, 4 dentro de casa, aquele tanto de empregado, cada um cuidando de sua uma, cuidava da limpeza da roupa, cuidava da gente, outro cuidava da comida. E fomos cada assim, 3, 4 empregados dentro de casa, e essas pessoas que já me conhecem sabem disso. E minha mãe, isso era os auxiliares da minha mãe, e minha mãe, ela só fazia a organização quando tinha tempo que chegava em casa. Então eu cresci cheia de mania, eu comia muito açúcar, eu comia muita manteiga, eu passava era manteiga com pão, não era pão com manteiga. Eu era gastadeira demais, sabonete eu usava um tempo que eu chegava na metade, até hoje desse hábito, meu marido ele sai podando e faz o juntamento de sabonete, mas eu não gosto de sabonete, vai ficando fino. Essas coisas que não foi dosado em casa, né? Papel higiênico para poder usar, eu enrolo 400 vezes na mão, e o marido vai brigando, essas coisas, esses vícios que você vai aprendendo, você vai arrumando depois, você vai trabalhando isso, esses erros, essas coisas. Você vai fazendo ajuste, gente. Tudo é releitura. Você vai fazer uma releitura da sua vida. Para você não pintar como você tá. Se você está gostando da sua figura, sua mãe fez uma boa... Eu tenho uma amiga, só para poder aqui fazer um parênteses disso aqui. Ela foi criada, muito mal criada, sofrida, foi criada pelos avós. E ela coloca sempre que foi muito judiada, que foi muito mal criada, que ela tá cheia de problema, que ninguém botou ela no colo, que ninguém amava ela e tudo, que ela trabalhou demais, que ela ia ver pra rua cedinho vender cocada, que ela, uma vida muito dura desde pequena. O que é que ela fez? Em vez dela aproveitar e fazer a dosagem, não. Aí teve filhos, e ela agora vai só dengando o filho, vai dar tanto pro filho, vai dando coisa pros filhos, vai dando dengando.
E aí vai tomando prejuízo, porque os filhos são adultos hoje e são altamente negligentes, são irresponsáveis, não aprender a trabalhar, não querem saber de estudar. E ela vai pagando o preço sozinha. Poderia ter feito a leitura e fazer arrumar o equilíbrio, né? Dessas coisas. A sugestão que eu dou a vocês é que pense lá onde, nas falhas de sua mãe, e tenta refazer, tenta recriar. Né? Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Tenta fazer uma boa cópia, tenta fazer uma boa recriação dos erros da sua mãe, dos erros do seu pai. Acertaram muito porque você é essa bênção que você é. Acertaram muito você. Mas você agora pode fazer a lição melhorada do seu filho na sua criação de filho. Nessa pintura, essa obra de arte que é sua, que é o seu filho. Tá bom? Para que você não passe vergonha. Ok. Que Deus nos abençoe. E que foi bom estar com vocês. Qualquer questionamento, vocês perguntem lá pro meu marido, tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Muito bem. Essa é a Isabel Cristina. E ela nos falou, aqui tem a Vânia diz, equilíbrio entre os seres diferentes, isso é normal. Muito bem. Então essa foi a palavra da Cristina a respeito de criação de filhos e tomara que tenha sido benéfico, né, para todos que estão nos ouvindo e todos que vão estar assistindo essa live. Tá? À noite a gente vai estar com a Vânia, a gente vai conversar, né, a respeito da terapia sistêmica e o que ela pode oferecer para o bem da família. Tá ok? Então, que o Senhor Deus continue abençoando a todos e usando todos para fazer esse mundo melhor, esse mundo mais especial, esse mundo mais amoroso, né? Mais respeitador dos outros. Então, que isso possa acontecer e com certeza o Senhor Deus vai ser muito exaltado com isso. Tá bom? Deixa eu botar aqui a musiquinha para encerrar. Tá aqui. Então, Deus abençoe. Thank you.